Olha aí o que a Érica tá... olha o que a Érica tá perguntando aí. Estamos de volta. Professor, já teve questão do Enem falando sobre a estrutura primária e secundária? Érica, sinceramente, que eu me lembre, não. Que eu me lembre, não. Pode até ter acontecido, né? Porque são questões demais. Nós já temos aí várias edições do Enem. Por ano, você tem 2, 3 edições do Enem, porque você tem um Enem normal, você tem um Enem PPL, que é aquele aplicado para pessoas privadas de liberdade, e você tem agora o Enem digital, né? Quer dizer, então assim, eu não sei dizer que eu lembre, não. Não estou dizendo que não teve. Beleza? Tranquilo? Eu não te conheci, na luz negra não te conheci. Estavas diferente no meio dessa gente. Confesso que foi surpresa pra mim. Eu andava pelas ruas meditando, na esperança de poder te encontrar. Essa daí é boa, né? Vamos lá, galera! Vamos lá então para a nossa segunda aula de hoje. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá aí. Nós tínhamos falado sobre a estrutura primária, sobre a estrutura secundária, não foi? E agora nós vamos falar sobre estrutura terciária. Estrutura terciária. Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu destacar para você o que é a estrutura terciária. Tá aqui, ó. Pronto. Tá aí. Show de bola. Resulta do enrolamento da hélice. Quer dizer, veja que antes você tinha lá a estrutura secundária, não era? Ora, mas a estrutura secundária, ela é uma estrutura já em formato espacial. E essa estrutura secundária, ela faz o quê? Quando ela se dobra, ela estabiliza. Por quê? Por causa das chamadas ligações de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio. E aí, ela adquire uma conformação diferente da secundária. Então, a secundária, ela é, na verdade, um dobramento da proteína. Aí você não tem já a estrutura espacial, você já tem uma estrutura tridimensional. Beleza? Tridimensional. Estrutura quaternária. Opa! Nós temos mais uma aqui, hein? Estrutura quaternária. Beleza? Tá aí, ó. A estrutura quaternária já é vamos dizer, a estrutura final da proteína. Já é a proteína no final, já, né? Então, nesse caso aí, nós temos uma proteína que pode ter 2 ou mais cadeias polipeptídicas em estrutura tridimensional. Você tem aqui, por exemplo, eu coloquei 2 aqui, uma vermelha e uma verde aqui para você entender. Quando essas cadeias tridimensionais se entrelaçam, cadeias polipeptídicas, se entrelaçam em uma estrutura tridimensional, então, meu amigo, você tem a estrutura quaternária, que é a estrutura final da proteína. É a estrutura final da proteína. É ela já pronta. Estrutura final da proteína. Beleza? Eu acho que aqui dá para a gente compreender muito bem. Dá para a gente compreender muito bem. Como é que é cada uma dessas estruturas da proteína. Primária, secundária, terciária, quaternária. Como é que é cada uma delas? Tranquilo? Tá fácil isso, não tá? Eu acho que não tem nenhuma dificuldade aí não, gente. Aí não tem nenhuma dificuldade não, tá? Muito bem, galera. Bom,
Vamos falar agora isoladamente, é o que eu estou dizendo, sobre funções das proteínas, isoladamente, sobre a função das proteínas. Como assim, professor? Porque eu quero tratar com vocês sobre cada uma delas. Vamos começar pela função catalítica. Opa, professor, peraí, calma. Que função é essa? Catalítica? Sim, função catalítica. Função catalítica é a de enzima, mesma enzimática. Função catalítica é a mesma enzimática. Tá? Aqui eu botei como exemplo a amilase, mas vale qualquer enzima que você quiser falar. Pode ser a amilase, pode ser pode ser uma carboidrase, maltase, lactase, tá? Pode ser qualquer uma. Sucrase, né? Não importa. Apenas para a gente poder entender. A amilase, ela é uma enzima que digere amido, que hidrolisa o amido, tá? A amilase é uma enzima que hidrolisa, que digere o amido. Pra você entender aí direitinho. Tranquilo? Então, quando a gente fala de poder catalítico, eu estou falando do que exatamente, professor? Eu estou falando de uma proteína, porque na maioria das vezes a enzima é uma proteína mesmo. Eu estou falando de uma proteína que tem uma função que é simplesmente, eu diria que uma função extremamente importante aí de fazer com que uma reação química aconteça mais rapidamente, né? Porque se você tem uma determinada proteína, uma determinada substância que demora, vamos supor, estou aqui apenas inventando, demora 3 horas para ela ser digerida. Porque não tem enzima, na presença da enzima ela vai demorar bem menos tempo do que isso. Por quê, professor? Porque a enzima faz com que o processo ocorra mais rapidamente. Faz com que o processo ocorra mais rapidamente. Essa é a função da enzima. É exatamente essa daí. Tá? Mas isso não é só uma função. Você tem também a função transportadora. Transportar diversos componentes. Me dá um exemplo, professor. Lipoproteínas, que transportam colesterol. A hemoglobina, que transportam o O2 do sangue. São exemplos de proteínas com função transportadora. São exemplos de proteína com função transportadora. A lipoproteína, a hemoglobina. A lipoproteína que eu estou me referindo, gente, é HDL e LDL, tá? High Density Lipoprotein e Low Density Lipoprotein. Lipoproteína de alta densidade e baixa densidade. São 2 lipoproteínas que fazem o transporte de colesterol. Tá? Tranquilo? E a hemoglobina? Eu poderia citar aqui a mioglobina, por exemplo. São aí proteínas que vão fazer exatamente essa função de transporte. No caso da hemoglobina, transportar o oxigênio lá no sangue. No caso da mioglobina, transportar o oxigênio no músculo. Mas a função é essa. Tá? A função é essa daí. Lindo, lindo e maravilhoso. Lindo, lindo e maravilhoso. Vamos lá, então. Então, já falei aqui 2 para vocês. Vamos falar mais. Função de reserva, né? Também é uma outra. Exemplo, professor. Caseína, proteína encontrada no leite de vaca. Albumina,
proteína encontrada nos ovos de aves, por exemplo, que vão promover a função de reserva, ou seja, de armazenar substâncias. No caso da albumina, substância nutritiva. Para quê? Porque a albumina você encontra no ovo. O ovo é uma célula que vai dar origem a uma ave, ao embrião de uma ave. E se trata de uma célula ovo megalécito, né? Quer dizer, com muito vitelo. Tem que ter vitelo porque a galinha não vai dar comida para o pintinho, não. Ele vai ter que se virar com o que tem lá dentro. Por isso tem que ter muito nutriente. Por isso que a albumina é uma proteína com função de reserva energética, nutritiva. Contração. Promovem os movimentos de estruturas celulares, músculos. Exemplo, actina e miosina. Actina e miosina são exemplo, né? Exemplo de quê? De proteínas com função de contração e relaxamento. São essas duas aí, a actina e a miosina, as duas responsáveis pelo movimento de contração e relaxamento do músculo. O músculo só se contrai ou só se relaxa por causa dessas duas aí. Tá? Só por causa dessas duas aí. Actina e miosina. Você vê isso aí aonde? Você vê isso aí lá no assunto de tecido muscular. A gente tem lá tecido muscular de 3 tipos. Liso, estriado cardíaco e estriado esquelético. O liso é encontrado no útero, na bexiga, no tubo digestório. O estriado cardíaco é encontrado exclusivamente no coração. E o esquelético distribuído pelo corpo inteiro. E esse movimento de contração e relaxamento é feito por elas, actina e miosina. Aí nós temos função reguladora ou hormonal. Por quê? Porque os hormônios funcionam como substância reguladora. Então, uma proteína quimicamente, um hormônio quimicamente falando, é uma proteína. Eu dei 2 exemplos aqui, ó. Insulina e adrenalina. São 2 exemplos de proteínas que, na verdade, tem função o quê? Hormonal. Tranquilo? Vamos ver aqui algumas diferenças entre as proteínas? Vamos lá? Eu fiz questão de colocar isso aí, gente, só para você entender como eu diferencio uma proteína da outra. Só para isso, para você poder entender. Eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês. Né? Vou fazer uma brincadeira com vocês. Do mesmo jeito que o alfabeto tem 26 letras, incluindo aí o Y, o K e o W, né? Do mesmo jeito que o alfabeto tem 26 letras, e eu consigo formar, volta para mim aqui, Júnior Dornelles, e do mesmo jeito que o alfabeto tem 26 letras, eu consigo formar um mundo de palavras pela associação dessas letras. Dornelles, volta aqui para mim, por favor. Do mesmo jeito é aqui, ó. Eu consigo formar também várias proteínas diferentes, uma quantidade grande de proteínas, por algumas pequenas mudanças. Algumas pequenas mudanças. Eu pego, por exemplo, os aminoácidos e mudo o número de aminoácidos. Eu mudo a sequência dos aminoácidos. Eu mudo os tipos de aminoácidos. Quer ver eu fazer uma brincadeira com você? Bota na tela, por favor, Dornelles. A palavra amor. Você está lendo a palavra amor porque tu está lendo da esquerda para a direita, não é? E se tu quiser ler da direita para a esquerda, qual é a palavra que forma?
É amor? Não, é Roma. Mudou. Posição. Ó a brincadeira. Eu vou acrescentar mais uma outra letra. O A. Amora. Amor é a mesma coisa de amor? Amor é um sentimento. Roma, cidade. Amora, uma fruta. Agora lê da direita para a esquerda. Aroma. O que foi que mudou aí, gente? O número de letras, a posição das letras e a sequência em que eu leio. Se é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Você está compreendendo que eu posso ter diferentes proteínas mudando apenas o tipo de aminoácido, a quantidade de aminoácido e a posição deles? E eu ter aminoácidos e eu ter proteínas diferentes? É assim que funciona. No caso aqui, a proteína A, ela é diferente da proteína B. Ela é diferente da proteína B. Proteína A é diferente da proteína B. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, de maneira bem clara, você tem aqui de maneira bem clara diferenças entre as proteínas. Por causa de posição de aminoácido, por causa do número de aminoácidos, por causa da sequência dos aminoácidos. Olha só. E as enzimas, professor, que também são proteínas? São proteínas que têm uma função importante. Se nós não tivéssemos produção de enzima no nosso sistema digestório, quer que eu diga uma coisa para vocês? Você aí ia comer, tomar o café da manhã e provavelmente antes do jantar tu não tivesse ainda digerido o que tu comeu no café da manhã. Mas como nós temos enzimas, então isto significa que nós vamos ter aqui uma grande quantidade de oferta de substâncias de energia para a gente utilizar no nosso dia a dia, muito rapidamente, por causa das enzimas. Sem elas, isso não iria acontecer. Beleza? Então, enzima é uma proteína com função especial. E o grande barato aí da enzima, né, o que é mais interessante em relação à enzima, ou em relação às enzimas, né, é exatamente que a enzima participa das reações químicas, mas não são consumidas por elas. Participa das reações químicas, mas não são consumidas por elas, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então você tem aqui reagentes A mais B, uma enzima participa da reação e perceba que ao término do processo, você tem a enzima já ainda pronta para ser utilizada novamente. E o que é isso daí? É o produto. Isso aí é o produto. Tá? Então eu tenho, ó, reagentes A mais B, que está reagindo com as enzimas, ela participa da reação química, claro, mas não é consumida por ela. Então são proteínas que atuam como catalisadores, fazendo o quê? Aumentando a velocidade das reações químicas, fazendo com que elas ocorram muito mais rapidamente. Esse é o grande detalhe de uma enzima. Tá bom? Olha aí um gráfico que, na minha opinião, ilustra muito bem uma reação catalisada por uma enzima e uma reação não catalisada. Esse que você está vendo em vermelho é uma reação não catalisada por enzima. Como é que você sabe, professor? Porque está escrito bem aqui? Não. Também, né? Lógico. Mas não é por isso, não. É porque a quantidade de energia necessária aqui para fazer a reação química acontecer é muito maior do que a quantidade de energia necessária aqui para fazer essa mesma reação acontecer. Então, por essa razão, eu sei aí
que a de cima é não catalisada por enzima e a de baixo é catalisada pela enzima. Tranquilo? Essa é a grande diferença. E quais são os fatores, professor, que vão interferir na relação enzimática? Quais são esses fatores? Eu tenho pelo menos três. Pelo menos três. Um deles é a temperatura. Perceba aqui que eu tenho um gráfico mostrando a velocidade da reação química em função da temperatura. E aqui eu tenho, ó, velocidade vai aumentando à medida em que eu forneço temperatura. Chega um ponto aqui em que essa velocidade é máxima. Isso é chamado de temperatura ótima. Significa que nesse ponto aí, a temperatura faz com que a velocidade da reação química seja máxima. É isso que quer dizer. Tá? Faz com que a temperatura aí seja suficiente para a velocidade ser máxima. Agora, a partir do momento que tu continua fornecendo temperatura, olha o que vai acontecer aqui. A velocidade faz cair, com a temperatura aumentando. Daí para frente não adianta mais fazer nada, já era enzima. Um outro fator é o pH, potencial de hidrogênio iônico. Significa quantidade que você tem ali de hidrogênios ionizáveis em uma reação. Ou seja, a reação ela pode ser ácida, o meio pode ser ácido, o meio pode ser neutro, o meio pode ser alcalino. Uma enzima que trabalhe em um pH ácido, ela não vai trabalhar no pH alcalino e vice-versa. Para cada enzima tem um pH específico. E por fim, você tem aí a influência do pH, né, ó, ácido, neutro e alcalino. E por fim, você tem a concentração de substrato, quer dizer, a quantidade desse substrato. Galera, volta aqui para mim, por favor, Dornelles. Meus queridos, toda vez que a gente termina a parte de teoria, a gente passa para as atividades, que é o que nós vamos fazer agora. Eu vou botar a questãozinha aqui na tela, e aí eu vou ler, destacar, e o que eu julgar ser importante, eu dou um tempo para você me dar o gabarito. Quando eu voltar, eu faço o quê? O comentário da questão. Tá certo? Põe na tela, Júnior, por favor. Primeira questão diz assim: as proteínas são essenciais para todos os seres vivos, uma vez que desempenham funções extremamente importantes. Marque a alternativa que não indica, olha isso, uma função da proteína. 2 minutos e eu volto com o gabarito e o comentário. Até já.
questão, para a nossa primeira questão. Tem IPTV aí? Tem, Júnior? Coloca para mim, por favor. Então vamos lá, galera. Então ele está pedindo uma alternativa. Isso. Galerinha lá deixa eu ver. São Miguel da Baixa Grande, né? Foi, São Miguel da Baixa Grande. Beleza. Então colocou o quê? Letra A. Eles disseram o seguinte: marque a alternativa que não indica uma função das proteínas. Não indica. Letra B de bola. Atuam como única substância de reserva energética. As proteínas, pessoal, têm sim função energética, mas elas não são a única, não. Os únicos, não. Tem função energética, mas não são os únicos. Show de bola? Lindo? Muito bem. Então, gabarito correto para a questão de número 1. Letra C. B de bola. A Érica está perguntando por que não é a letra C. Vamos lá, então. Letra C diz: participam na composição do exoesqueleto de artrópodes. Érica, ele está pedindo, eu até destaquei aqui, que não indica uma função das proteínas. E participar do exoesqueleto de artrópodes é uma das funções das proteínas. O exoesqueleto de artrópodes tem proteína. Beleza? Muito bem. Então vamos para a próxima. Questão de número 2. As proteínas são substâncias formadas pela união de uma grande quantidade de moléculas denominadas. Essa é moleza, hein? 2 minutinhos e eu volto. Até já. Beleza, tá aí. Deixa eu ver aqui. Pessoal lá de São Miguel da Baixa Grande, não, aí foi da questão anterior. A 2 colocaram letra C. Vamos ver então, hein? Resposta correta, letra C. Aminoácidos. Pessoal, essa aqui não tem muito o que discutir não, né?
Não tem muito o que discutir, não. Por quê, professor? Porque um conjunto de proteínas, a proteína é formada por um conjunto de quê? De aminoácidos, né? Formado por um conjunto de aminoácidos. Então, assim, obviamente que essa daí era de graça, né? Muito fácil, muito fácil. Tranquilo? Muito bem. Vamos para a próxima. Vamos seguir. Sabemos que a síntese de uma proteína consiste na união de aminoácidos de acordo com a sequência determinada em eu não sei o que é isso. Este ácido nucleico, por sua vez, é sintetizado a partir de uma molécula que serviu como molde. Olha isso, ele quer quem é esse cara aqui e ele quer quem é esse cara aqui. Aí ele diz, marque a alternativa que indica corretamente o nome das moléculas que completam os espaços, né? Completa o primeiro e o segundo espaço. É exatamente isso que ele está perguntando. Estou te pedindo 2 minutos e a gente volta com o gabarito e o comentário. Até já. Beleza? Tá aí então. Então, questão de número 3, gabarito, letra A. Deixa eu explicar para vocês. Vamos lá. Vamos aqui para a gente poder entender. Ele está dizendo assim, ó. Consiste na união, sabemos que a síntese de uma proteína consiste na união de aminoácidos de acordo com a sequência determinada de Ora, a união de aminoácidos de acordo com a sequência determinada em quê? Em um RNA, porque eu pego de lá. Porém, meu amigo, o RNA é um ácido nucleico que foi sintetizado a partir de uma molécula de quê? De DNA. O RNA, ele é pego, ele é feito, ele é construído de um DNA. Então, obviamente, o gabarito aqui é a letra A. Ou seja, vamos lá. O RNA
contém essa informação que vai me levar aos aminoácidos que vão se juntar para produzir a proteína. Ok, beleza, show de bola. Só que o RNA, ele é proveniente de quem? Ele é proveniente do DNA. O RNA é formado do DNA. Por isso que o gabarito aí é a letra A. Tranquilo? Muito bem. Vamos continuar, hein? Leia o texto a seguir, escrito por Jacob Berzelius em 1828. Abre aspas. Existem razões para supor que nos animais e nas plantas ocorrem milhares de processos catalíticos, nos líquidos do corpo e nos tecidos. Tudo indica que no futuro descobriremos que a capacidade de os organismos vivos produzirem os mais variados tipos de compostos químicos reside no poder catalítico de seus tecidos. A previsão de Berzelius estava correta. E hoje nós sabemos que o poder catalítico mencionado no texto deve-se a qual dessas estruturas aí, desses compostos aí presentes, tem esse tal poder catalítico mencionado no texto? 2 minutinhos e eu volto. Até já. Beleza, galerinha? Tá aí então. Questão de número 4, gabarito letra D de dado. Ou seja, as proteínas, né? Quando ele fala desse tal poder catalítico, ele está se referindo, obviamente, às proteínas. Muito bem. Questão número 5.
Recentemente, houve grande interesse por parte dos obesos quanto ao início da comercialização do medicamento Xenical no Brasil. Esse medicamento impede a metabolização de 1/3 da gordura consumida pela pessoa. Assim, pode-se concluir que o Xenical inibe a ação de qual enzima? Ora, se ele impede a metabolização de 1/3 da gordura, aí você vai ver a enzima que age sobre a gordura. Professor, a gordura é o quê? Um lipídio. E qual é a enzima que age sobre lipídios? 2 minutinhos e eu volto. Gabarito e comentário, até já. Eu acho que eu entreguei a questão, não foi não? Eu acho que sim. Porque se ele fala de lipídio, a enzima só pode ser lipase. Gordura é lipídio, a enzima que digere lipídio é uma lipase. Feito. Questão 6. Marque a alternativa que melhor define uma proteína. Aí eu não posso deixar de dizer para você que é uma questãozinha boba. Eu só vou te dar 1 minuto nessa daí, para a gente poder definir o que é uma enzima, o que é uma proteína. Tá fácil demais. Só 1 minuto, Júnior, e eu volto.
Galera, vamos lá. Presta bem atenção. Ele está pedindo apenas para marcar a alternativa que melhor define uma proteína. É isso que ele está pedindo, que melhor define uma proteína. Então, essa é fácil, gente. Proteínas são polímeros formados por um monte de monômeros. Como é o nome desses monômeros? Aminoácidos. Só isso. Simples demais. Qual é a dificuldade aí, gente? Nenhuma. Vamos para a próxima. Uma proteína que se apresenta como uma sequência de aminoácidos está em que estrutura? Essa é boba. Também eu só vou te dar 1 minuto. Porque ele está falando de sequência. Lembra? Sequência. Colazinho de contas. 1 minuto e eu volto. Beleza. Ele está te dando aqui de maneira bem fácil, né, gente? Olha aí, estrutura primária de uma proteína que te dá a sequência de aminoácidos. Simples assim. Não tem dificuldade aí não, gente. Não tem dificuldade, não. Vamos para a próxima. Qual das funções abaixo não corresponde a uma função desempenhada por proteína? Eu tenho 4 funções desempenhadas por proteínas aí, mas tem uma que não é. Qual é ela? É isso que ele quer saber. 1 minuto e eu volto. Tudo bem, galerinha? Tá aí, ó. Galera, função, ele não corresponde a uma função desempenhada.
principais macronutrientes utilizados na síntese de ATP. Nada a ver. Síntese proteica. Nada a ver. Síntese de ATP. ATP, adenosina trifosfato. A história é diferente. Isso aqui é um processo de fosforilação para poder produzir ATP. É outra coisa. Aquela é produzida durante a respiração celular. Não tem a ver com proteína. Beleza? De que forma elas atuam na movimentação e contração? Érica, contração muscular, actina e miosina. São duas proteínas. Acredito que seja isso que você está falando. É actina e miosina. Aí é uma outra coisa. A gente estuda isso aqui lá em tecido muscular. 9. Penúltima de hoje. Quantos tipos de aminoácidos são encontrados nas proteínas? Essa aí é baba. É direta. Diretão. Eu não vou nem dar tempo nessa daqui. Ao todo, você tem 20 aminoácidos divididos em essenciais e naturais. E a última de hoje, marque a alternativa que indica corretamente o nome da proteína que atua no transporte de oxigênio nas hemácias. Essa também é fácil, mas eu vou te dar um tempo. 2 minutos e eu volto. Galera, vamos lá para a última? Ele está falando, e aí é o que entrega a questão, de transporte de oxigênio nas hemácias. Transportar oxigênio nas hemácias é função da hemoglobina. Do mesmo jeito que se eu estivesse tratando de transportar oxigênio no músculo, seria uma outra chamada mioglobina, que não é esse o caso, porque ele está falando do sangue, então é hemoglobina. Gabarito letra C. E, infelizmente, o nosso tempo encerrou. Forte abraço a todos vocês, excelente final de semana, aproveitem, vocês merecem. Semana que vem estamos de volta, se Deus quiser, até lá.